Olá, você que está assistindo a este vídeo, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Rogério de Paula, professor de Filosofia e Humanidades. O tema de minha conferência de hoje é o sentido da vida. Então eu procurei falar sobre esse assunto me baseando em um livro chamado Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, um austríaco, médico, professor de neurologia e de psiquiatria. Esse médico, ele passou por uma experiência muito terrível, muito triste, em um campo de concentração. Ele perdeu toda a sua família, praticamente toda a sua família, menos a sua irmã, em um campo de concentração. Ele perdeu seu pai, sua mãe, sua filha, seu irmão, nesse campo de concentração. Então, baseado nesse livro, eu procurei fazer essa reflexão, a partir desse livro, uma reflexão sobre o sentido da vida. Né? Qual o sentido de nossas vidas perante o sofrimento ou os sofrimentos pelos quais passamos. Eu acho que é uma época muito importante, né, muito relevante para falarmos sobre esse assunto, porque estamos vivendo em uma época terrível, né, de pandemia. Né? Então as pessoas estão sofrendo muito, estão perdendo seus empregos, estão ficando deprimidas porque estão muito tempo em casa, estão brigando com seus familiares, se desentendendo, estão ficando deprimidas. Toda essa situação de muita notícia ruim, né? Então é por isso que eu resolvi fazer uma reflexão sobre o assunto, pensando nesse momento atual e em outros momentos pelos quais passamos. Né? Então, para iniciar essa reflexão, eu vou citar uma frase de Spinoza, que foi citada no livro do Dr. Frankl, que é a seguinte, abre aspas: a emoção que é sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que dela formamos uma ideia clara e nítida. Fecha aspas. Então, o que significa isso? Quando nós sofremos, muitas vezes nós não temos uma ideia, como diz a frase, uma ideia nítida, clara, daquele sofrimento. Nós não entendemos a razão daquilo, o porquê daquele sofrimento. Né? Então, o Dr. Frankl, ele quis dizer que nós temos que buscar as causas, as origens, os porquês, as razões daquele sofrimento para dar um sentido para as nossas vidas. Somente assim nós vamos conseguir visualizar o porquê, a razão daquele sofrimento todo. Muitas pessoas acham que não existe razão nenhuma para o sofrimento. Isso eu imagino que seja algo meio problemático, meio preocupante, porque se a pessoa não vê um sentido, não vê a razão para o sofrimento, para a sua vida, ela fica perdida, como se ficasse fechada nesse campo de concentração e não conseguisse sair mais. Então as pessoas que creem que existe um porquê, um sentido, elas conseguem ter força para viver, força para sair daquela situação. Elas começam a acreditar num futuro, que o futuro espera algo de bom para ela. Então, aparentemente, para muitas pessoas não existe significado algum no sofrimento. Então, essa é a meta, esse é o objetivo, é buscar um significado para as nossas vidas, para superar os nossos tormentos. Tormento esse, pelo qual, um grande tormento, né, pelo qual estamos passando, né, no momento, essa tempestade, né, que é a pandemia do coronavírus. Então, o que procurava o Dr. Viktor Frankl fazer no campo de concentração?
Em primeiro lugar, ele procurava ter uma atitude positiva perante o seu sofrimento. Apesar de tudo o que ele viu, de tudo que ele passou, tantas mortes que ele presenciou, suicídios, passou fome, passou frio, muitos tormentos, muitas dores, opressões. Então, o Dr. Frankl, ele procurou fazer o seguinte, ele procurou se visualizar no futuro como um professor, como um conferencista, relatando a sua experiência terrível do campo de concentração. Então, ele procurou tirar bens, ou tirar um grande bem, de todos aqueles males pelos quais ele estava passando ali no campo de concentração. Ele procurou, através da sua experiência, né, adquirir conhecimento para, no futuro, ajudarem as pessoas a saírem dos seus campos de concentração, né, do seu estado de sofrimento. Então foi isso que o Dr. Frankl, em primeiro lugar, procurou fazer, se visualizar no futuro, né, fazendo algo de positivo, algo de bom, apesar daquela situação pela qual ele estava passando. Então ele esperava algo do futuro, ele visualizou algo positivo em seu futuro. Para o Dr. Viktor Frankl, quem não consegue mais acreditar no seu futuro está perdido em um campo de concentração, no seu sofrimento, sucumbindo interiormente ou seja, interiormente, quer dizer, psiquicamente. Então a pessoa, ela sucumbe se ela não conseguir sair daquele campo de concentração. E como é que ela sai daquele sofrimento, daquele campo de concentração? Esperando algo para o futuro, né? Esperando que o futuro pode nos reservar algo de bom, porque ninguém conhece o seu futuro. Então nós não vamos sofrer a vida inteira, não é algo interminável. Um dia essa pandemia vai acabar, né? Como diz o provérbio ou ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? Depois de um grande tormento vem um momento de calmaria. E o Dr. Frankl, ele gostava também muito de uma frase do filósofo Nietzsche, que dizia o seguinte: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Então, quem tem uma razão pela qual viver, quem dá um significado, uma razão para o seu sofrimento, pode suportar o como. O que é o como? É aquela situação, é como você está vivendo ali, a forma que você está vivendo naquele momento, aquele sofrimento pelo qual você está passando, né? Então, quem tem como identificar as causas, as razões, os porquês, né, pode suportar o como. Então, o segredo dessa situação está em buscar o porquê, a origem, a causa, o sentido daquele sofrimento. Se você consegue fazer isso, se você consegue dar um sentido para a sua vida, você vai conseguir suportar e sair daquele como, ou seja, daquele sofrimento. Então diz o Dr. Frankl que buscar o porquê nos leva a identificar o sentido de nossas vidas. Identificar as causas do sofrimento faz a vida valer a pena. Então, basicamente, para o Dr. Frankl, existem dois significados para a palavra sentido. Então, o que significa o sentido? O primeiro significado é o logos. Logos é uma palavra grega que significa razão, significado individual. E o outro significado é o rumo,
o caminho, né? A meta, a direção, o objetivo. Então é isso que significa sentido. Então não basta apenas buscar uma razão, para o Dr. Frankl, não basta apenas buscar uma razão, um porquê das coisas. Você tem que buscar também um rumo, o sentido. Sentido no significado de rumo, de caminho, de meta. Você precisa ter um objetivo na sua vida, você tem que descobrir o que você vai querer para a sua vida. Se você não quer nada, não consegue imaginar nada fazendo no futuro, aí realmente a situação fica difícil. Aí você vai cair num estado de angústia e de tédio. Então nós precisamos pensar sobre aquilo que a vida espera de nós. O que a vida quer de nós? Né? As pessoas que são religiosas, elas se perguntam o que Deus espera de mim, né? O que Deus espera de nós, né? Qual que é o plano de Deus para as nossas vidas, né? Então nós temos que pensar no plano que a vida nos reserva, o objetivo que a vida nos reserva. O Dr. Frankl, ele cita como exemplo os suicídios que aconteciam nos campos de concentração. Muitos suicídios. Isso acontecia porque aquelas pessoas não esperavam mais nada da vida, não tinha mais nenhuma perspectiva de vida. Por isso que é importante nós termos um propósito de vida. Se nós não tivermos um propósito de vida, nós caímos naquilo que os filósofos chamam de niilismo, ou seja, um vazio, um nada interior, uma angústia interior, um vazio interior, uma angústia existencial. Nós caímos nisso. Se você não tem nada a esperar, né? Você não tem um propósito de vida, você cai nesse niilismo. E você pode cair num estado de tédio, de angústia, né? Aquilo que o Dr. Frankl chamava de neurose dominical. Sabe aquela neurose do domingo? O que é essa neurose dominical? É aquilo que o filósofo Schopenhauer chamava de oscilação entre a angústia e o tédio. Então, sabe aquele domingo que você fica naquele estado de depressão, né? Não tem nada para fazer, fica lá em casa, parado, recluso, né? Pensando na semana, né? Antigamente a gente falava que esse estado acontecia depois do Fantástico, né? Depois que a gente assistia o programa do Fantástico, no final da noite, a gente começava a pensar na semana, né? No trabalho. Então o Dr. Frankl chamava isso de neurose dominical. Ele cita também uma pesquisa que fizeram na França, perguntando para as pessoas o que seria mais importante para a sua vida. Então, 78% das pessoas responderam que o mais importante na vida é encontrar um propósito para a vida. E somente para 16% era ganhar muito dinheiro. Então, é importante, é muito importante esse objetivo de vida, essa meta, essa direção que temos a seguir. A reclusão em casa, esse estado de apatia, né, de angústia, de tédio, ela não vai nos levar para um bom caminho, né? Muito pelo contrário. Essa neurose dominical, sobre a qual falava Schopenhauer, o Viktor Frankl, ela pode causar depressões, né? O que a gente está vendo hoje no momento atual. Depressão, agressões entre familiares, suicídios, vícios. Então as pessoas buscam prazeres imediatos, né? Vícios, qualquer tipo de vício, né? Sexo e principalmente o uso de drogas.
Então, nós que somos educadores percebemos muito isso, né? Muitos jovens em estado de apatia, de depressão, com deficiência de atenção, muitas vezes hiperativos, eles caindo nas drogas, no uso de drogas. Por que será que isso ocorre? Pode ser, muito provavelmente, por esse estado de angústia, de tédio, não ver um sentido para a vida, não ver um sentido para a escola. E isso se agravou muito nesse momento de pandemia. Então, o Dr. Frank, ele fala que sobre isso, né, o que fazer, né, perante esse quadro, né, ele fala que nenhum instinto ou tradição ele diz ao ser humano sobre o que fazer. Porque às vezes o ser humano, nesse estado em que ele se encontra, de angústia, de tédio, de falta de sentido para a vida, às vezes nem ele sabe o que deseja fazer. Né? Então ele tem que buscar um objetivo na sua vida e buscar algo que ele goste de fazer. Então ele tem que ter, é preciso que seja despertado nessa pessoa uma vontade de sentido, buscar algo que ele goste, que ele tenha prazer em fazer. E muitas vezes ele precisa de ajuda, né, para alguém direcionar esse jovem, para ele buscar um autoconhecimento, para saber o que fazer, né, o que ele deseja fazer. Porque muitas vezes ele não sabe, ele está perdido. Qualquer pessoa que se encontre nesse quadro de neurose, né, dominical, vamos dizer assim, nesse quadro de angústia, de tédio, de falta de sentido para a vida. E para encerrar essa reflexão, eu gostaria de dar algumas soluções, né, mostrar alguns caminhos que o Dr. Frank ele indicou, né, para que as pessoas possam buscar uma realização em suas vidas. A primeira delas é uma atitude positiva em relação ao sofrimento. Isso aí eu já falei, né? Dei o exemplo do campo de concentração, onde o Dr. Frank ele procurava se visualizar no futuro, fazendo conferências, né? De psicologia, psiquiatria, sobre aquela experiência que ele teve, ensinando as pessoas a saírem dos seus campos de concentração, a saírem do seu sofrimento, dando sentido para as suas vidas. E o Dr. Frankl, através dessa experiência, ele criou um método chamado de logoterapia. Então a logoterapia é a junção de duas palavras, né, o logos e a terapia. O logos vem do grego, que significa razão, né, o sentido, já falamos sobre isso. Então seria uma terapia, um tratamento através do sentido, através do logos. Então ele criou esse método de psicologia e começou a ensinar as pessoas, procurando ajudá-las a saírem do seu estado de sofrimento. Então esse é o primeiro caminho que o Dr. Frankl indica. Outros caminhos seriam trabalhos voluntários, participação em organizações de jovens, educar adultos, bibliotecas, ir a bibliotecas, ler livros, ou mesmo criar um trabalho, ser empreendedor, criar algo que você goste. E talvez um caminho muito importante que ele indicou seja encontrar alguém, né? De repente encontrar um companheiro, uma companheira. Assim você poderá estar experimentando a bondade, a beleza. Nesses caminhos que ele indicou, você pode encontrar a verdade também. Então, são fatores importantes que o Dr. Frankl indicou. Verdade, bondade, beleza. Então, quando você encontra tudo isso, você pode dar um bom sentido para a sua vida. Bem, eu vou encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa breve reflexão e te espero então numa próxima oportunidade. Muito obrigado por sua atenção e até mais.